Ontem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, participou de uma comissão da Câmara para falar sobre prisão de segunda instância e o deputado do PSOL, Glauber Braga, disse o seguinte para o Sérgio Moro. Vamos ouvir aqui. É lobo em pele de cordeiro. O senhor Sérgio foi muito bem treinado nas relações com o projeto Ponte, com o governo dos Estados Unidos, nas visitas que fez ao Departamento de Estado. Mas a verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. Eu vou provar o que eu tenho a dizer. E provo porque o senhor Sérgio se apresenta de maneira muito polida, mas mente descaradamente. Toda vez que questionado sobre o caso Flávio Bolsonaro, ele diz que essa é uma responsabilidade do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia do Rio. Mente e trabalha como um blindador da família e, consequentemente, da milícia, porque nos últimos dias sai um relatório da Polícia Federal isentando o senador Flávio Bolsonaro de responsabilidade nas negociações que fez de imóveis. Eu sei que a minha fala faz com que alguns representantes do governo Bolsonaro fiquem inquietos. Sabe por que os senhores ficam inquietos? Porque querem que a milícia no Brasil não seja devidamente apontada como crime organizado, porque ela faz parte da estruturação do projeto de poder dos senhores. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. Ou seja, você teve um deputado federal chamando o Sérgio Moro de capanga da milícia. Bem, por um lado, você teve um grupo que adorou isso, achou o máximo, o Glauber confrontando o Sérgio Moro. E por outro lado, os bolsonaristas que estão inflamadíssimos esses últimos dias, gente. Desde que começou essa história do Adriano da Nóbrega sendo executado lá na Bahia, e que poderia revelar os vínculos entre os bolsonaros e as milícias. E desde que foi o Hans River depois na CPMI da fake news, o que você tem visto na internet é que as milícias virtuais bolsonaristas estão alvoroçadas. Parece que o dinheiro voltou a fluir, porque tem muita gente atacada na internet agora. Eu que não recebia comentários aqui de bolsonaristas fazia muito tempo, de ontem para hoje, assim, você teve centenas de pessoas vindo falar besteira nos comentários, seja no Twitter, seja aqui no YouTube. Então você tem visto, de fato, uma mobilização agora dos bolsonaristas para defender o governo Bolsonaro, para defender a família, para defender o Sérgio Moro. Então, primeiro, antes de entrarmos nessa questão aqui do Glauber Braga, se isso é eficaz ou não, se esse tipo de confronto é eficaz ou não, eu quero refletir um pouquinho sobre o Sérgio Moro, se ele de fato é capanga da milícia ou não. E aqui eu vou fazer uma análise psicanalítica profunda. Não vou fazer isso não. Eu deixo isso aí para o pai da psicanálise, o Pedro Bial. Eu vou fazer uma análise pessoal mesmo, uma interpretação do que eu vejo sobre o Sérgio Moro e por que ele se comporta desse modo como ele se comporta agora. Então o que você tem? Você tem um juiz ambicioso que se torna herói nacional por causa da Lava Jato. Aparentemente, no começo, o Sérgio Moro não queria se vincular ao Bolsonaro, não queria vincular sua imagem do Bolsonaro. Basta lembrar da cena icônica já do Bolsonaro indo puxar o saco do Sérgio Moro no aeroporto e o Sérgio Moro olha assim e tipo sai andando. Doutor? Bolsonaro, eu não quero falar com esse cara não, cai fora, aberração. Mas depois, né, quando o Bolsonaro ganha, ele promete uma vaguinha pro Sérgio Moro no Supremo Tribunal, que talvez seja a grande ambição do Sérgio Moro, porque você tem um cargo vitalício ali de grande reputação, de grande influência no Brasil, se torna ministro do governo Bolsonaro, sendo premiado pela destruição que ele causou no governo petista.
uma recompensa que ele recebe, e depois surge essa história de que o Moro pode vir a ser candidato à presidência em 2022. Daí você tem essas faíscas trocadas entre Bolsonaro e Moro, numa relação de morde-a-sopra. E por outro lado, você vê o Sérgio Moro se silenciando em várias circunstâncias que são altamente repreensíveis. Ele disse na entrevista para o Roda Viva que ele comunica a insatisfação dele diretamente para o presidente, que ele não vai vir a público falar esse tipo de coisa. Mas, de fato, ele passa um pano total para o Bolsonaro, que chega a ser humilhante para ele. Então eu não diria que ele é o capanga da milícia, como diz o Glauber Braga, eu diria que ele é um capacho da milícia. Ele é alguém que tem se sujeitado, que tem se calado, que tem engolido os sapos, justamente porque ele sabe que o futuro dele depende tremendamente do Bolsonaro. Ele depende do Bolsonaro para ser nomeado ao Supremo, se for esse caso, e ele depende do eleitorado bolsonarista caso ele queira ser presidente no futuro. Então ele não pode romper com o Bolsonaro, porque parte da popularidade do Moro ainda depende do Bolsonaro. É claro que eu vejo que o Moro é mais forte do que o Bolsonaro numa eventual candidatura, porque ele vai parasitar, primeiro, o público do Bolsonaro e vai também capitalizar nos insatisfeitos, que votaram no Bolsonaro e agora estão enfurecidos porque o Bolsonaro não era aquilo que ele dizia ser. De um modo ou de outro, o Sérgio Moro tem que calar a boca, ficar quietinho, engolindo esses sapos, porque ele sabe que se ele confrontar diretamente o Bolsonaro, isso vai desintegrar não, mas vai prejudicar o capital político que ele conquistou até agora. Ele pode estar defendendo nos bastidores da família Bolsonaro, pode estar fazendo isso sim, pode estar atuando sim por debaixo dos panos como capanga, mas como eu disse, é mais um capacho mesmo, é alguém que o Bolsonaro vai lá, pisa, humilha, leva para o campo de futebol para mostrar lá o troféuzinho dele, Sérgio Moro. Ele tem servido mais como marionete do Bolsonaro do que de fato alguém que tem manipulado o Bolsonaro de algum modo. E vale lembrar que ele é um dos suportes, né? Ele é um dos sustentáculos do governo Bolsonaro. Você tem de um lado Paulo Guedes e do outro lado Sérgio Moro. Sem esses dois aqui, o Bolsonaro perde muito a força dele. Agora sobre a crítica do Glauber Braga, se ela é eficaz ou não. Ela é eficaz para a oposição. A oposição se alegra com isso, porque de fato você vê esse choque, né? Você vê lá alguém dando porrada no governo. Coisa que a oposição tem feito de maneira mais ou menos ineficaz, ou de um modo que não se projeta para fora da bolha da esquerda. Mas a torcida vibra com isso. Quando você teve, por exemplo, o Zeca Dirceu chamando o Guedes de tchutchuca dos banqueiros, por exemplo, da elite... Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A esquerda vibra, é claro que sim, porque você tem lá uma frase que pode virar meme, você tem uma frase que pode ser propagada por aí. Mas, por outro lado, isso tem pouca ressonância fora dessa bolha. Porque quem é morista, quem é bolsonarista, quem é olavista, isso não tem menor efeito, isso não tem menor impacto. Pelo contrário, isso consolida ainda mais o fanatismo em torno dessas figuras. Quando se trata de política polarizada, como você vê no Brasil agora, esse tipo de crítica tem pouquíssimo efeito do outro lado, e vice-versa também. Quando um olavista, um bolsonarista critica uma figura da esquerda, isso não tem menor repercussão na esquerda. Tem mais estrago quando a esquerda se autodestrói, criticando-se mutuamente, do que, de fato, quando alguém da extrema-direita vai lá e critica a esquerda. Isso não faz diferença nenhuma. Do mesmo modo que as brigas internas entre bolsonaristas têm muito mais impacto de destruição da imagem deles do que, de fato, críticas da esquerda. Aquilo que a gente diz aqui, por exemplo, não tem a menor ressonância do outro lado, a não ser entre os insatisfeitos, aqueles que votaram no Bolsonaro porque parecia que não tinha opção e depois viram que era uma tremenda uma burrada e agora estão na dúvida. E esse é o espaço de disputa nesse momento. É de conquistar ou de reconquistar essas pessoas no meio do caminho. De reconquistar esse eleitorado que não é politizado e que só pensa em política na época da eleição. Esse é o grupo com o qual a gente tem que falar também agora. E apresentar saídas, apresentar alternativas para essas pessoas. Mostrar que a extrema-direita representa tudo oposto daquilo que eles imaginavam. Que não é um governo que está preocupado com o povo, não é um governo preocupado com os mais pobres, não é um governo preocupado com os trabalhadores. Então puxar esse pessoal de volta para uma ala de centro-esquerda, uma ala progressista, para uma ala moderada, que pode sim dialogar com essa ala flutuante. Para concluir esse vídeo aqui, eu quero pôr uma fala do Freixo, do Marcelo Freixo, porque assim, você tem agora diferentes tópicos surgindo nesses últimos dias que certamente visam despistar agora o caso do Adriano da Nóbrega, que era um miliciano, um criminoso, elogiado pelo governo Bolsonaro e que podia ter muita coisa para contar sobre a relação dele com a família Bolsonaro. E o Marcelo Freixo explica muito bem isso. Então confira a fala do Marcelo Freixo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história agora, né? Sobre essa crítica feita pelo Glauber Braga ao Sérgio Moro, de capanga do Bolsonaro. O que você pensa sobre isso? Você concorda com ele ou não?
Se você acha que esse tipo de crítica é eficaz ou não também, se tem algum tipo de ressonância com o outro lado, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoies e confira a fala do Marcelo Freixo agora sobre a relação da família Bolsonaro com as milícias cariocas. Confiram. Eu não tenho dúvida que, após o nosso pronunciamento, o representante da família irá falar e esclarecer o que nós estamos aqui colocando. Eu queria a atenção de todas e todos do plenário, porque eu vou, deputada Sâmia, listar aqui alguns fatos comprovados. Eu vou ser cuidadoso na leitura, deputado Paulo Ramos, dos fatos. Maio de 2003, na Cidade de Deus, um técnico de refrigeração foi morto numa operação policial. Quem são os dois policiais que mataram esse técnico de refrigeração? Adriano da Nóbrega, depois se tornou um dos maiores bandidos da história do Rio de Janeiro, e Fabrício Queiroz. Trabalhavam juntos no 18º Batalhão, amigos de longa data. Em 2003 começa essa história registrada. Em outubro de 2003, 5 meses após o assassinato, o então deputado Flávio Bolsonaro apresenta uma moção de louvor a Adriano da Nóbrega, o mesmo, assassinado no domingo. Flávio disse que Adriano desenvolveu a sua função com dedicação e brilhantismo. Palavras do então deputado Flávio Bolsonaro. Em janeiro de 2004, importante que eu estou dando as datas, se não forem verdadeiras, contestem aqui. Em janeiro de 2004, Adriano é preso pelo assassinato de um flanelinha que, na véspera do crime, havia denunciado um grupo de milicianos. Em junho de 2005, um ano e meio depois, Flávio Bolsonaro concede medalha Tiradentes, a maior honraria da casa, a Adriano. Ele não pôde receber a medalha no Palácio Tiradentes, porque ele estava preso, mas a medalha foi entregue dentro da prisão para o Adriano. Em outubro de 2005, 4 dias após a condenação de Adriano, o deputado federal Jair Bolsonaro faz discurso aqui da Câmara, elogiando e defendendo Adriano, e vai no seu julgamento, vai fisicamente no seu julgamento. Percebam as profundas relações que envolvem a família Bolsonaro com este senhor Adriano, assassinado neste domingo. Mais do que isso, em março de 2007, o Queiroz, Fabrício Queiroz, que já é famoso, todo mundo sabe quem ele é, porque ele já foi noticiário, organizando rachadinha de gabinete. Ele, amigo de Adriano, ele é contratado para trabalhar no gabinete de Flávio Bolsonaro e contrata a ex-mulher de Adriano para trabalhar também no gabinete. Mais do que isso, em junho de 2008, nós criamos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a CPI das milícias, que todos aqui sabem do resultado que deu. O deputado Flávio Bolsonaro votou a favor, eu sou honesto aqui para falar a verdade, deputado Ottoni, Flávio Bolsonaro votou a favor da CPI, mas, na época, abre aspas, frase do então deputado Flávio Bolsonaro: sinceramente não acredito que essa situação aconteceria na favela do Batã, seja regra entre as milícias, onde os jornalistas foram torturados. Em muitas comunidades onde residem policiais e bombeiros, eles se organizam para que o tráfico não impere nessas regiões, sem visar lucro, sem exigir cobrança de nada. Me diga um lugar onde milícia não tem lucro e não opera com terror. Eu duvido que me apontem um único lugar. Defendeu abertamente as milícias. Assim como o deputado Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias daqui, do plenário, abertamente. Percebam, senhores, como a gente tem um longo histórico desta família relacionado à ação das milícias, relacionado ao crime organizado e relacionado a uma das figuras mais violentas da história do crime do Rio de Janeiro, que é o senhor Adriano Nóbrega. Mais do que isso, em agosto de 2008, Adriano é preso novamente pelo atentado contra um pecuarista, Rogério Mesquita, inimigo de bicheiros. Em dezembro de 2008, Jair Bolsonaro critica o relatório final da CPI. Em dezembro de 2013, Adriano é expulso da PM por envolvimento com o jogo do bicho. Em abril de 2016, a mãe de Adriano, além da sua ex-mulher, é nomeada assessora do deputado Flávio Bolsonaro. Em dezembro de 2018, revelado o esquema de rachadinhas na LERJ, onde há uma escuta telefônica dos telefones do senhor Adriano da Nóbrega, que indica ele dizendo, isso está na mão do Ministério Público, ele dizendo que parte do dinheiro
parte do dinheiro obtido na rachadinha do gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro chegava nas mãos do próprio Adriano. Do próprio Adriano. Isso é dinheiro público desviado de funcionário que ia para enriquecimento ilícito, isso está sendo investigado, mas tem o Adriano, não sou eu, tem o Adriano dizendo que esse dinheiro ia para ele, numa conversa dele com sua mulher. É muito grave o que está acontecendo aqui. É muito sério o que está acontecendo aqui. É preciso que a família se pronuncie, é preciso que seja investigado as relações com o crime organizado. Essa família hoje está no topo da República Brasileira, ganhou uma eleição. Mas nós precisamos saber que relações históricas são essas. De uma pessoa importante no gabinete, de uma pessoa investigada por fraude no gabinete e por relações absolutamente promíscuas com um assassino de aluguel, com um matador. Não é possível que uma família de políticos se relacione dessa maneira, com milícia e com matadores. Isso é muito grave. Ao lado do tráfico, a milícia opera o terror sobre a vida dos mais pobres. Milícia é máfia, tem projeto de poder, domina a vida das pessoas, domina a economia dos lugares. São muitos interesses sobre as milícias colocadas nesse momento. Não é admissível que um presidente da República silencie diante disso. Talvez vocês conheçam um episódio histórico chamado A Noite dos Longos Punhais. Quem estudou o nazismo sabe disso. Talvez no domingo, a gente tenha tido na história do Brasil o Domingo dos Longos Punhais. Façam um paralelo para entender o que eu estou dizendo. Talvez esse domingo tenha sido no Brasil o Domingo dos Longos Punhais, onde interessa a alguns setores que antigos aliados deixem de existir, aos longos punhais. É muito importante que a gente preste atenção que muitos estavam interessados na morte do Adriano, porque ele sabia de muita coisa. Ele foi morto com 13 telefones celulares. Ele tinha muita gente para falar. Mas é importante que as relações espúrias desse criminoso, com tanta gente da vida pública, sejam esclarecidas. E essa casa não pode se calar em nome da democracia. Convoco, senhor presidente. Deputado Eduardo Bolsonaro, tempo de liderança do PSL.